Fala galera braba da astronomia, chegamos aqui em mais uma aula dessa nossa playlist de medidas e nós vamos estudar sobre fluxo e luminosidade. Eu sou Bismarck Mesquita, aqui do canal Rapadura Cósmica. Se você for novo por aqui, já deixa aquele like brabo, se inscreve no canal para não perder nenhuma aula de astronomia. Eu estou postando aqui várias aulas preparatórias para as seletivas online de astronomia, então bora nessa! Vamos ver o que é o fluxo primeiro. O fluxo de uma estrela é uma característica que depende da sua luminosidade e da sua distância. O fluxo de luminosidade da estrela é a luminosidade, ou seja, a energia por unidade diária. O fluxo é uma coisa que está associada ao brilho da estrela. Quanto maior o fluxo de uma estrela, mais brilhante ela vai ser. E ele depende da distância da estrela. Quanto mais perto estiver uma estrela, maior vai ser o brilho, o fluxo dessa estrela medido aqui da Terra. Por exemplo, se eu tenho duas estrelas que têm a mesma luminosidade, já a gente vai ver o que é a luminosidade. Mas se ambas têm a mesma luminosidade, a que estiver mais próxima vai ser a que vai ter um fluxo maior, já que a distância vai ser menor. Logo vai ser também a estrela que vai brilhar mais. Quando a gente for estudar sobre sistemas de magnitudes, você vai ver que o fluxo está associado à magnitude aparente de uma estrela, ou seja, o brilho com o qual nós vemos as estrelas na nossa esfera celeste. E essa fórmula aqui vai ser muito importante para responder algumas questões da seletiva online. E a luminosidade é uma característica intrínseca da estrela, que depende apenas de suas características físicas, especificamente do raio e da temperatura de uma estrela. Ou seja, a luminosidade é uma característica própria. A luminosidade de uma estrela é sempre a mesma porque ela depende apenas do seu raio e da sua temperatura efetiva. Apenas quando o raio e a temperatura de uma estrela mudam é que a luminosidade vai ser alterada. E aqui a gente tem essa fórmula que é a lei de Stefan-Boltzmann. Lá mais para frente, nas próximas playlists, quando a gente for tratar especificamente sobre as estrelas, nós vamos estudar melhor essa fórmula. A lei de Stefan-Boltzmann diz que a luminosidade de uma estrela é igual a 4π sigma, que é a constante de Stefan-Boltzmann, vezes o raio dessa estrela ao quadrado, vezes a temperatura efetiva dela elevada à quarta potência. Então aqui a gente já tem a diferença entre fluxo e luminosidade. É a principal coisa que você tem que levar aqui dessa aula, além das fórmulas. Você tem que aprender aqui essas fórmulas que não são nada difíceis, né? Vamos fazer algumas questões de aplicação para ver como esse conteúdo é cobrado nas seletivas online de astronomia. Aqui a gente tem uma questão da seletiva de 2019, uma questão da P1. Lembrando que na descrição eu sempre deixo um drive onde vai ter vários materiais, inclusive as questões da seletiva online separadas por assunto. Então tem um arquivo de questões só para o assunto dessa aula aqui com várias outras questões. Vamos lá. O brilho F de uma estrela observada na Terra vale... E aqui ele dá aquela fórmula de fluxo que a gente já viu. E veja que ele já associa aqui o brilho de uma estrela ao fluxo da estrela, onde L é a sua luminosidade, energia emitida a cada segundo, e D a distância à Terra em unidades astronômicas. Esse D aqui, essa distância, não é necessariamente em unidades astronômicas. Aqui ele fala isso porque na questão ele quer o resultado em unidades astronômicas, mas no sistema internacional a distância é dada em metros. Se uma estrela é 25 vezes mais luminosa que o Sol, ou seja, a luminosidade da estrela, já vamos colocar aqui os valores, é igual a 25 vezes a luminosidade do Sol. A que distância da Terra em unidades astronômicas ela deveria estar para ser tão brilhante quanto o Sol? Então o que a gente tem que fazer basicamente é igualar o fluxo dessa estrela com o fluxo do Sol, já que ele disse aqui que o brilho da estrela é dado por essa fórmula. Então se ambos têm que ter o mesmo brilho, a gente vai igualar aqui o fluxo da estrela como sendo igual ao fluxo do Sol. Então a gente tem que a luminosidade da estrela sobre 4π, distância da estrela ao quadrado, é igual a luminosidade do Sol sobre 4π, distância do Sol ao quadrado. Aqui a gente já pode cortar o 4π, já que eles vão se anular. E o que a gente quer saber é a distância da estrela. Então é isso que a gente vai isolar.
a distância da estrela ao quadrado, se eu passar aqui multiplicando, fazendo meios pelos extremos, distância da estrela ao quadrado vezes a luminosidade do Sol é igual a distância do Sol ao quadrado vezes a luminosidade da estrela. Vamos substituir aqui a luminosidade da estrela por 25 vezes a luminosidade do Sol, já que ele deu esse valor para a gente no enunciado. Então eu coloco aqui 25 vezes a luminosidade do Sol. Posso cortar a luminosidade do Sol que está desse lado com a que está desse lado, já que esse aqui pode passar dividindo. E a gente vai ter que a distância da estrela é igual a raiz da distância do Sol ao quadrado vezes 25. E aí fica bem simples. Vou passar aqui para cima. A distância dessa estrela vai ser igual à distância da Terra até o Sol. É uma unidade astronômica. 1 elevado ao quadrado é igual a 1, raiz de 1 é igual a 1 também. Então o que a gente vai ter basicamente é raiz de 25, que é 5. Então a distância da estrela é 5 unidades astronômicas. E o item correto dessa questão é o item A. Então o que a gente fez foi uma aplicação direta dessa fórmula, né? Comparando o brilho da estrela com o brilho do Sol, dizendo que ambos são iguais e fazendo aqui a conversão, substituindo a luminosidade da estrela por 25 vezes a luminosidade do Sol. Se você se perdeu em algum momento ou não entendeu alguma coisa, é importante que você volte e tente fazer a questão por si mesmo, porque não é uma questão complicada. Basta você ter esse raciocínio que você consegue fazer a questão. E é importante também que você vá treinando os seus cálculos na calculadora científica. Esse aqui, por exemplo, não precisava fazer na calculadora científica, porque raiz de 25 é bem conhecido que é 5. Mas tem alguns cálculos que são um pouco maiores e é interessante que você já vá treinando na sua calculadora científica enquanto a gente vai fazendo a questão, certo? Não fique apenas olhando, porque ninguém aprende só olhando. Vamos para a próxima questão, que dessa vez é uma questão da P3 da seletiva de 2017. A espaçonave Pioneer 10 está atualmente a uma distância de 117,3 unidades astronômicas do Sol, o que faz dela o objeto mais distante construído pela humanidade. Qual o fluxo solar a esta distância? Considere a luminosidade do Sol como sendo de 3,83 vezes 10 elevado a 26 watts e uma unidade astronômica como tendo esse valor aqui em quilômetros. Então vamos calcular o fluxo solar nessa distância. Como a gente viu, o fluxo é igual à luminosidade sobre 4π d ao quadrado. Então vai ser igual à luminosidade do Sol, que como ele diz na questão é 3,83 vezes 10 elevado a 26 watts, sobre 4π vezes a distância ao quadrado. E a distância vai ser 117,3 unidades astronômicas vezes 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Aqui na questão ele deu o valor de 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Só que todos os resultados estão em watts por metro quadrado, né? Ou desse watt, mas todos são por metro quadrado. Então a gente tem que transformar essa distância em metros, então fica 1,5 vezes 10 elevado a 11. Lembrando que a distância é ao quadrado. Vamos fazer esse cálculo, chegou a hora de treinar a calculadora científica. Pause o vídeo, faça essa conta na sua calculadora científica e depois confira o resultado. O resultado que eu obtive foi de 0,098, que é aproximadamente 0,1 watt por metro quadrado. E isso aqui também é aproximadamente 1 deciwatt por metro quadrado. Então essa é a resposta da questão, que no caso é o item C, aproximadamente 1 deciwatt por metro quadrado. E para finalizar, uma questão que tem a ver com constante solar. Olha só, a constante solar medida na Terra vale aproximadamente 1.360 watts por metro quadrado. Daqui você já sabe que a constante solar é o quê? É o fluxo do Sol. Se você pegar essa fórmula e substituir isso aqui
pela distância da Terra até o Sol, ou seja, se você só cortar esse 117,3, você vai usar apenas 1,5 vezes 10 elevado a 11, você vai chegar nesse valor de 1.360 watts por metro quadrado, porque esse é o valor da constante solar aqui na Terra. O planeta Júpiter está em média 5,2 vezes mais afastado do Sol do que a Terra e tem cerca de 11 vezes o raio da Terra. O valor da constante solar em Júpiter vale aproximadamente, e ele quer saber a porcentagem dessa constante solar com relação à constante solar na Terra. Como eu falei, a constante solar é o fluxo, né? Vamos analisar aqui a fórmula do fluxo. Fluxo é igual a luminosidade sobre 4π d ao quadrado. Tudo aqui vai ser constante. 4π vai ser constante e a luminosidade do Sol também vai ser a mesma. Então o fluxo ele vai ser proporcional, na verdade inversamente proporcional à distância, né? Ao quadrado. Então é só isso que vai ser importante nessa questão. Então vamos fazer aqui a razão das distâncias da Terra até o Sol e de Júpiter até o Sol. O fluxo aqui na Terra vai ser bem maior do que o fluxo medido lá em Júpiter, né? Já que a Terra está mais próxima do Sol. Então aqui em cima, na nossa razão, eu vou colocar a distância da Terra, que é uma unidade astronômica, enquanto a distância de Júpiter até o Sol é 5,2 unidades astronômicas, assim como ele falou aqui na questão. E a distância ao quadrado, né? A fórmula, o fluxo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Fazendo isso aqui, a gente obtém um resultado de aproximadamente 0,0369, o que é aproximadamente 0,037. E isso aqui é quantos por cento? Se você multiplicar por 100, você vai ver que isso aqui é igual a 3,7%. Se você quiser fazer um caminho mais longo, você poderia até fazer uma razão entre as duas fórmulas aqui, ó. Razão do fluxo medido na Terra sobre o fluxo medido lá em Júpiter. Seria um caminho mais longo, você chegaria no mesmo resultado, caso você ache que assim seja mais simples de entender. Mas aí a gente já viu que o resultado dessa questão é o item A. 3,7% do valor da constante solar medida na Terra. Olha, não esqueça de acessar o Drive, que tem várias questões da seletiva online, para você praticar bastante. É muito importante que você pratique com o máximo de questões que você conseguir. Aqui do lado está aparecendo as outras playlists da seletiva online, tanto a playlist de astronomia de posição, que já está completa, como a playlist de medidas, que está sendo gravada agora. Espero que você tenha gostado dessa aula, conto demais com seu apoio para ajudar a divulgar esse vídeo. Deixa aquele like brabo e eu vejo você na próxima. Bons estudos!